eu quero me tornar. A autoestima, ela está ligada ao quê? O que é a autoestima? Bem-vinda ao Unicast. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Unicast Mulheres Únicas. E hoje nós vamos falar sobre um tema para quem quer se destacar na vida e nos negócios. Nós vamos falar sobre posicionamento. E para esse bate-papo, eu trouxe uma convidada muito especial. Ela é coach, ajuda líderes e equipes a se posicionarem mais focados, produtivos e comprometidos. Ela ajuda a gente a transformar esforço em resultado, a sair do piloto automático e entrar em ação com estratégia. São muitas habilidades, gente. Essa mulher, vocês se preparem, porque hoje esse podcast vai ter muito assunto bacana. E uma frase que está lá no Instagram dela, que eu trouxe para cá, que eu achei fantástica. Porque não basta querer crescer, é preciso desenvolver a mentalidade e as habilidades certas para isso, né, Tizi? Exato. Tizi, seja muito bem-vinda ao Unicast. Obrigada. E eu quero saber, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você trabalha esse tema de posicionamento na sua jornada como coach. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu amei, de verdade. Eu falei que eu estava vindo, né? Amei o nome. Achei o nome única mesmo, né? Porque nós somos únicas. E a minha trajetória, ela vem da identidade. Eu cheguei em 2018, eu comecei com autoconhecimento. Eu falei assim, eu preciso saber quem eu sou. Eu não sabia muito sobre os meus sentimentos, eu sentia um misto de sentimentos e eu não entendia o que era aquilo. E aí foi quando eu comecei a buscar quem eu sou, a minha identidade. E quando eu entendi exatamente sobre mim, eu falei assim, mais pessoas precisam saber sobre isso. Porque não tem como você não se incomodar, viver num mundo onde você, como você citou aí, né? O automático. Você não tem como você se incomodar em olhar as pessoas vivendo no automático. É assim, você vai num lugar, você olha e fala assim, acho que as pessoas precisariam beber mais da água que eu bebi. Eu gostaria de poder ajudar mais as pessoas com isso. E aí isso virou um trabalho para mim. Então, assim, hoje no meu trabalho como coach, como treinadora também, eu ajudo as pessoas a se encontrarem. Deixa eu entender que quem eu sou, deixa eu saber que qual é a minha identidade e baseado nessa identidade, ela consegue olhar para outras áreas da vida dela e desenvolver, desenrolar. Nossa, show de bola, gente. Vamos para as perguntas, então. Nós temos muita coisa para falar hoje. Tizi, vamos primeiro, né, falar um pouquinho sobre o que é o posicionamento e, na sua visão, na sua opinião mesmo, o que significa ter um bom posicionamento, seja na vida, nos negócios, nos relacionamentos? Para mim, o posicionamento ele está ligado a eu saber quem eu sou. Quando eu sei qual é a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu consigo tomar decisões baseadas no que eu quero. Então, assim, é muito comum a gente não se posicionar, né? Muitas pessoas não se posicionarem e ir na opinião do outro. Então, por exemplo, estamos aqui entre 10 pessoas. Tem um partido aqui. O que é? Vamos comer pizza. 2 pessoas falam assim, vamos. Outras não queriam comer pizza. Dando um exemplo. E aí, o que acontece? As pessoas não se posicionam para o que ela quer. E na hora que chega dentro, eu vejo isso muito comum, tá? Isso eu tô trazendo uma história que eu acabei de lembrar. A pessoa chega na pizzaria, ela senta, ela fala, eu não gosto de pizza. Mas ela não se posicionou antes. Por que ela não se posicionou antes que ela não gosta daquela comida? E é isso é no relacionamento, isso é numa comida, isso é numa moradia. Tem pessoas que moram em cidades que elas não gostam. Tem pessoas que moram em bairros que elas não gostam. Tem pessoas que moram em apartamento e gostam de casa. Então, a pessoa ela vai vivendo, ela não sabe se posicionar. Eu não sei me posicionar para o que eu quero, para o que eu desejo, para o que eu quero agora, para o que eu quero no futuro, para o que eu quero para minha família. E aí a gente está vendo uma geração onde, eu falo geração, não falo os novos, eu falo todos nós.
Porque é essa geração, é o que a gente está vivendo hoje. Uhum. A gente está vivendo numa geração onde as pessoas não sabem exatamente o que elas querem. Uhum. Quem elas são e o que elas querem para a vida dela. Então, o que para mim, de fato, é um posicionamento? É quando eu sei exatamente quem eu sou, aí a minha autenticidade. E eu sei para onde eu estou indo. E baseado quando eu sei aonde eu estou indo, eu sei me posicionar. Peraí, isso aqui que você me convidou não está ligado. É na cabeça mesmo que a gente faz essa conversinha interna. Uhum. Isso aqui que você me convidou não está ligado a me aproximar do que eu quero. Então é não. E esse é um outro ponto, o não. O não. Muitas pessoas não sabem falar não. Uhum. É uma grande dificuldade. Por falta do posicionamento Por falta mesmo, de posicionamento. do autoconhecimento, a pessoa não sabe nem o que ela realmente, de fato, gostaria para ela e não consegue se posicionar, Exatamente, né? Isso exatamente. É muito importante. Uma pergunta que vai dar pano para manga, gente. Antes da gente falar, né, sobre estratégia, sobre a mentalidade, quais são as principais crenças limitantes que você, Tizi, acha que hoje impede as pessoas de se posicionarem? Certo. Uma excelente pergunta. A crença limitante é o que eu acredito e aquilo ali me limita. Então, se eu acredito fortemente em uma coisa e aquilo não é uma verdade absoluta, porque o mundo ele não é o que ele é. O mundo é o que eu acredito sobre ele. Então, eu tenho uma crença e essa crença, eu acredito tão forte nisso que eu não me permito conhecer o novo. Então, ela me limita. Então, o que os coaches falam, né? Crença limitante. O que é a crença limitante? É o que te limita de avançar baseado naquilo que você acredita. E trazendo isso para o posicionamento, qual que crenças são essas? De não aceitação. Se eu for baseado no que a outra pessoa quer, ou nessa posicionamento aqui, vamos colocar, eu tenho nós estamos num debate, estamos falando de um determinado assunto. Todo mundo está naquilo ali. Se eu também não for, eu não acredito. Eu nem acredito naquilo ali, eu nem acho que aquilo ali é certo. Mas se eu não for com todo mundo, eu não vou ser aceita. Aí, se eu não sou aceita, eu não sou amada. Então, eu prefiro não me posicionar. Recentemente, eu achei bem engraçada. Eu vejo muito, eu sou muito observadora, né? Então, assim, é o tempo inteiro eu ouvindo as pessoas do que elas falam, do que elas pensam e tal. E recentemente eu ouvi uma história, a pessoa num condomínio, e ela reclamou pra síndica que a outra mulher estava colocando lixo na porta e o lixo estava fedido. Ou seja, baseado no que ela estava falando era, a moça que recolhe o lixo recolhe 2 vezes por dia. E uma pessoa, que era a vizinha, estava colocando esse lixo e esse lixo estava fedendo. Ou seja, ela estava deixando acumular, certo? Aí o que ela fez? Ela tirou uma foto, mostrou, né? Falou assim, olha, esse lixo tá fedendo várias vezes. E mandou diretamente para a síndica. O que a síndica fez? A síndica foi, encaminhou a foto para outra pessoa e falou para ela, falou assim, olha, fulana, estão reclamando que estão. A pessoa que tirou a foto e quem falou para a síndica ficou extremamente envergonhada e se sentiu mal, porque a pessoa saberia qual local do posicionamento daquela foto tinha saído. Ou seja, eu não sou vizinha, eu não estou gostando daquele cheiro, não está me afetando. Eu tentei me posicionar, eu tentei mostrar, porque assim, a verdade ela não exclui a sua gentileza. Você pode falar uma coisa, mas saber como falar, né? Então a pessoa se posicionou, então, nossa, ela vai pensar, ela vai ver que o lixo, que quem tirou a foto fui eu e tal. E a pessoa ela se recolhe. E aí, como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. E aí você se recolhe para tudo. Você se recolhe de você não gostou de um lixo na porta. Mas aquilo ali vai virar uma briga. Não, fulana, o lixo está com cheiro ruim. O lixo está vazando, está ficando sujo. É um posicionamento. Então, muitas pessoas elas se deixam de se posicionar para o que elas querem porque ela tem medo de não ser amada. Medo de não ser aceita. Só que aí é uma coisa realmente de fazer uma reflexão. Eu olhar para mim e falar assim, peraí, todo mundo vai me amar? Todo mundo vai gostar de mim? Porque tem gente que não vai gostar de você simplesmente porque você é você.
E sendo a sua autenticidade, do seu jeito e sendo a pessoa mais legal com todo mundo. E tem gente que não vai gostar. Ô, Tizi, eu tô lembrando aqui de uma coisa que eu vi lá no seu Instagram, falando um pouquinho de rede social. Um dia você levantou um debate lá sobre o uso de filtro ou não. Sim. E isso é uma coisa muito interessante da gente falar sobre o posicionamento, que eu acho que vem muito de encontro com o que você falou. Que as pessoas, às vezes, elas enchem de filtro, ou eu achei tão bom essa fala, mas não vou postar, porque eu fico com medo do que os outros vão falar. Você acha que isso também é uma questão das crenças limitantes, da não aceitação? A pessoa tem que saber exatamente como ela está na vida dela, né? No momento da vida dela, se ela tá bem resolvida ou não. Não tô falando de exatamente a pessoa que tá ali filmando, porque muitas vezes ela não sabe se ela tá bem ou não. Mas vamos lá. Nós usamos os filtros, ele nos deixa, né? Aquela pele mais, aquela camadinha mais, né? De saúde. De saúde, aquela coisa. Então, realmente fica muito bom. E aí a gente vai acostumando com aquilo ali. Então, assim, o fato de eu colocar um filtro, sabendo, tudo é na medida, né? Eu tenho que saber a medida. Mas você vê pessoas aumentando a boca. Você vê colocando muitos cílios, colocando muita maquiagem. Às vezes a pessoa coloca filtro à noite. Tipo assim, tá no escuro e a pessoa coloca filtro porque ela não quer mostrar aquelas imperfeições. Que as imperfeições, muitas das vezes, não é uma imperfeição que outra pessoa está olhando. A imperfeição é que ela criou na cabeça. Ela olha para aquilo ali, ela vê, tipo, não gosto do meu nariz. Ela não gosta do nariz. Ela tá vendo aquilo lá. E aí, trazendo de crença, ela se torna realidade. Porque ela acredita naquilo ali. Crença é o que eu acredito. Não é o que todos nós acreditamos. É o que você acredita dentro da sua cabeça. Então, Tiz, muito boa essa explicação sobre crenças limitantes, né? Então, assim, por exemplo, aquela pessoa que ela tem umas crenças muito fortes em seu coração, ela acredita muito que ela não vai conseguir, que ela é feia, que ela tem um nariz esquisito. E essas crenças estão ali. Mas tem uma frase que eu acho muito interessante, que é uma frase até que o Joel J, que fala ela, treina até se tornar. Essa frase, você acredita que essas crenças podem ser abandonadas e ela se tornar aquilo que ela gostaria muito de ser um dia? Excelente pergunta. Depende muito. Se a pessoa ela só ouvir isso e ela não entender o que quer dizer isso, ela simplesmente começar, então tá, eu não tenho autoestima e eu simplesmente começo, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Não vai funcionar. É a mesma coisa em relação à lei da atração. As pessoas falam assim, a lei da atração é você ficar repetindo aquilo que você quer. Não é verdade. Porque se você ficar, eu sou rica, 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 o dinheiro não vai vir. Então, a lei, assim como a lei da atração e assim como o treine até se tornar, está ligada a você ter identidade. O que é identidade? Eu me tornar aquilo ali. Então, para que eu tenha essa treine até se tornar, como que eu vou fazer? Eu vou treinar para ser aquilo, mas aquilo ali vai começar a fazer parte da minha identidade. Porque é diferente eu pegar uma fantasia, treine até se tornar. Não, eu vou falando, vou fazendo um personagem que eu sou isso, até que uma hora eu vou me tornar. Então vamos lá, vamos colocar como se fosse um personagem? Se um personagem, na hora que ele te tirar uma máscara, quem tá dentro dele? Ele continua aquela né, boroborolento, como diz né, os antigos, um boroborolento. Tirei a máscara, então eu continuo aquela pessoa sem autoestima. Se eu estou treinando até me tornar, quer dizer, então, eu estou na jornada, eu estou no caminho e logo eu vou me tornar, mas aquilo ali eu tenho que começar a acreditar. Então, é um conjunto de eu acredito, é um conjunto de comportamentos e de ações naquilo que eu quero. Quem eu quero me tornar? E a autoestima, ela está ligada o que é a autoestima? Estima por você. O quanto você se ama, o quanto você se valoriza. Porque as narrativas que a gente tem dentro da nossa mente, essas narrativas colocam a gente sempre como nada. Por exemplo, aquela vozinha interna. Eu faço alguma coisa que não tá legal, ou eu falo alguma bobagem. O que automaticamente a gente faz? Vai ser, hein? Pra que você vai falar isso? Dentro da gente fica essa vozinha.
Então, eu tenho que começar a silenciar essa voz. E quando eu silencio essa voz, eu tenho estima por mim. Poxa, eu me permito errar. Eu sou humana. E aí eu coloco aquela vozinha e falo assim, ei, silencia. Eu me amo. Eu me valorizo. Eu posso errar. Eu fiz alguma coisa, mas você é burra, hein? A vozinha já vem. Não sou burra, não. Eu me amo, peraí, eu sou ser humano, todo mundo erra. Então, essa estima, o quanto eu tenho estima por mim, o quanto eu me valorizo. Meu cabelo não tá legal. Então, pronto, meu cabelo não tá legal. Eu faço alguma coisa por isso. Eu ligo num cabeleireiro, eu marco, eu faço uma escova, eu faço alguma coisa. Agora, se eu ficar me desvalorizando para dentro de mim, eu não tenho estima por mim. Eu não me amo, eu não me valorizo. E se eu não me amo, eu não valorizo, essas vozes, elas vão ficando cada vez mais altas. Autoconfiança. Como que eu faço para eu ter autoconfiança? As pessoas falam muito, e essa é a questão. As pessoas falam muito como se estivesse falando com o outro. O que eu quero para mim é pro outro. Então, autoconfiança. Eu tenho medo de falar em público. Mas eu gostaria de ter autoconfiança para falar em público. Tá, fala mais. Sabe? Como é isso? Não, porque eu gostaria de falar com as pessoas, tal, e ter confiança de falar com as pessoas. Mas a confiança não é para as pessoas. A autoconfiança é sua. Então, como que você faz para ter autoconfiança? É tudo que você se prometer, você fazer. Então, vamos lá. Eu me prometo, eu tô falando pra mim que eu vou fazer dieta. Aí eu vou fazer dieta, vai ser uma semana de dieta, vai ser uma semana de academia, eu tô fazendo um combinado comigo. Porque, vamos lá, não estava no meu dia a dia, não estava na minha rotina. Então, eu combinei comigo que uma semana eu vou fazer certo. Em uma semana que eu combinei, eu levantei e eu fiz, eu vou tendo autoconfiança. É a confiança que eu tenho em mim mesma. Se eu tenho confiança em mim mesma sobre um determinado assunto, sobre uma determinada situação, eu vou conseguir falar com os outros. Você vai se tornar. Você vai se tornar. Gostaria. Exatamente. Então, o posicionamento ele está ligado a isso. O posicionamento é quanto eu confio em mim, é quanto eu me amo, é quanto eu me valorizo, o quanto eu sei o que eu realmente quero, o quanto eu tenho desenhado a trajetória. Que igual no meu Instagram, eu falo muito também sobre seja o seu primeiro projeto, seja o seu maior projeto. Primeiro é você, como líder. Para eu me tornar uma grande líder, eu tenho que saber quais são as minhas falhas, quais são meus pontos fortes. Sim. Falando em ponto forte, né? Em pontos fortes, vamos para algumas estratégias práticas que a Tizi ela tem, as estratégias ali para a gente construir um posicionamento pessoal e profissional muito assertivo, porque hoje o mercado, o digital, tudo tem exigido muito isso, né? Você se posicione, o povo fala muito isso, né, gente? Se você não se posicionar, você precisa de um posicionamento assim, assado, e você fica um pouco perdido. E a gente falou aqui sobre identidade, autoconhecimento, crenças limitantes, e às vezes a gente fica assim, tá, mas e agora? O que fazer com tudo isso, né? Como eu poderia conseguir tudo isso que elas estão falando? E como, Tizi, identificar os nossos valores, os nossos pontos fortes, para construir um posicionamento sólido mesmo? Como que a gente consegue identificar isso? Exatamente. Quando as pessoas falam muito no digital, né? Posicionamento, se posicione. Se posicionar é você estar alinhado com a sua marca. Que mensagem é essa que você quer passar? Aí é a questão. Muitas das pessoas não sabem disso. Não sabem que mensagem que querem passar na essência dela. Aí o que elas fazem? Né, da pessoa. Elas copiam, né? Então eu vou copiar aqui o colega, porque do colega tá dando certo. E aí a pessoa também é loira, a pessoa tem o olho assim, a pessoa é muito parecida comigo. Então, assim, vou pegar esse aqui e vou fazer Ctrl+V. Acho que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Na cabeça dela realmente vai dar certo. Só que não é sustentável. Não vai ter por muito tempo. Por que que não vai ter por muito tempo? Porque eu não entendi o meu posicionamento. Quem eu realmente sou. Eu peguei um posicionamento de uma estratégia de outra pessoa. Como que faz para que a gente constrói esse posicionamento nosso, para que a gente possa
fazer tanto na vida pessoal como estratégias no trabalho. É você se conhecer. É tudo processo de autoconhecimento. Uma vez eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E esse livro eu falei assim, vou entender aqui sobre finanças, né? Vou entender sobre dinheiro. Os primeiros capítulos, autoconhecimento. Então não tem como, todos são autoconhecimento. Para que eu possa me posicionar, eu possa saber exatamente quem eu sou, eu tenho que ter esse conhecimento. Como que eu começo isso? Fazendo perguntas para mim mesmo. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu falo, a primeira coisa é você entender a sua árvore genealógica. Entenda seus avós. Eu faço essa pergunta para muitos clientes meus, sabe? Assim, você sabe a história dos seus avós? Ou do seu bisavô? Mais ou menos. Minha mãe falou alguma coisa. Aí eu pergunto assim, você sabe a história da sua mãe e do seu pai? Sei, alguma coisa. E as pessoas não sabem a fundo a história da mãe e do pai. Você sabe a história dos seus avós? Não sei. E se não sabe do avô, vai saber dos bisavós? Não vai. Se você entender a história da bisa, da avó, da mãe, você vai entender padrões. Minha filha recentemente virou pra mim e falou assim, mãe, você sabia que batata lá no supermercado a gente compra fora da geladeira? Por que aqui dentro você coloca dentro da geladeira? Eu falei, porque minha mãe a vida inteira colocou. Entende? Mas aí eu sei disso, eu identifico, porque eu trabalho com isso, eu sei que eu coloco batata dentro da geladeira por causa que minha mãe sempre colocou. Mas foi uma escolha minha me tornar e ficar parecida com a minha mãe, porque isso não me limita. Porque não é algo ruim pra mim. Mas tem comportamentos dos nossos pais, dos nossos avós, que me limita. Que limita você, que limita as outras pessoas. Então eu tenho que identificar que comportamentos são esses. O que é? Se a gente pegar uma criança, você tá com a Débora, com aqueles mais linda, fofinha, pequenininha, você vai olhar, você vai ver que ela não tem medo. Recentemente eu vi um vídeo de colocaram vários bebês e no meio de um monte de cobra. A bebezinha apertava a cobra. Pega a cobra assim na mão e aperta. Não tem medo. Não tem. Não existe medo. Quem foi que colocou medo nessas crianças? Quem colocou medo na gente? Então, se a gente identificar, peraí, eu quero avançar. O que é sucesso, né? O que é prosperar? Avançar. Ser melhor. Melhor a cada dia. Então, vamos prosperar. Vocês estão ligando a prosperar como uma abundância, com riqueza. Não, prosperar é avançar. É ser melhor. Então, quando eu prospero, quando eu quero avançar, eu tenho que... Aí não tá indo. Poxa, eu não tô conseguindo sair aqui de 50 mil. Eu tô ganhando 50 mil e não tá indo, tá aqui. Eu tenho que entender o porquê. Aí quando vai entender a história da família, peraí, eu não tô indo porque na verdade, eu tô com medo de sucesso. Porque se eu conseguir 50 mil, eu sei o quanto eu consigo. Só que eu só fiquei aqui nos 50 mil porque eu tenho medo de sucesso. Então eu tenho que entender dos meus avós, da minha mãe, do meu pai, qual é a história dele. E a grande maioria não para entender. Se eu entender ali, eu vou entender sobre mim. Aí eu vou entender o quê? Padrões deles que eu estou repetindo. E aí eu tenho que quebrar esses padrões. Eu tenho que viver a minha vida conforme o que eu quero pra mim. Na minha essência. Sim. E aí é um processo de autoconhecimento, de perguntas sobre si mesmo. Eu entendo lá e eu entendo aqui. Pra onde que eu quero ir? Isso aqui tá me atrapalhando? Como que eu faço? Ah, isso aqui, ó. Essa habilidade aqui eu não sei fazer isso. Eu tenho que desenvolver. Mas o muito comum é falar assim... Ah, eu falo isso. Todos nós praticamente falamos isso. Ah, eu não sou boa pra escrever. Ué, e aí? Não é boa, mas quer dizer que não vai escrever nunca? Entende? Ai, não sou boa com tecnologia. E não vai fazer nada? São coisas que eu falo. Ai, não sou boa com tecnologia. Ai, faz aí. Tem uma grande diferença em eu delegar uma função aonde eu não tenho muita habilidade e eu não quero fazer, do que eu falar que eu não sei. Ah, não, eu não sei, eu descarto aquilo. Eu não sei, eu vou descartando aquilo. Então, não sei, desenvolva uma habilidade. Então, para eu avançar, para eu prosperar, para eu crescer, eu tenho que desenvolver novas habilidades.
Sim. E as pessoas só têm como desenvolver se elas sabem os padrões que estão limitando ela. Tem uma coisa também, Tizi, que as pessoas falam muito, que é falta de posicionamento. Uhum. O não saber dizer não. Não saber falar não para certas coisas, para certos convites. Você já falou um pouco sobre isso, né? Dando aquele exemplo da pizza. Mas posicionamento, ele também envolve escolhas, né? E como aprender. Você falou um pouquinho, mas eu queria que você fosse um pouquinho mais a fundo sobre isso. Como aprender a dizer não para o que não está alinhado com o nosso propósito. Exato. Para eu aprender a dizer não, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Se eu tenho clareza da onde eu estou indo, eu consigo com mais facilidade dizer não. Só que tem muitas pessoas que ainda assim não conseguem dizer não, ainda sabendo para onde está indo, não conseguem não dizer não, por uma questão de ser amada, ser aceita, a pessoa ser carente. A pessoa não ter tido amor de pai e de mãe, e ela traz essa carência da infância, daquela criança dentro dela para a vida. Vamos montar esse plano de ação. Eu sei agora para onde eu estou indo, agora eu vou caminhar para aquilo ali. Então, quando vai surgindo outras coisas, o que eu vou fazendo? Epa, isso aqui vai me tirar da onde eu quero me tornar. Então, pronto. Quero passar num concurso. Eu quero passar num concurso. Eu tenho que estudar o quê? Durante quantas horas? Pra quê? Aonde eu quero chegar? Tá, passei no concurso, que tem gente que também faz concurso e não sabe. Não, tem Por quê? Tem gente que passa no concurso e fala assim: não, qualquer lugar que eles me mandarem, eu vou. Ei, que loucura! Você não tá baseado no seu planejamento, você tá baseado no que a vida tem para te entregar. Você não tá fazendo escolhas para a vida. Por quê? Quando eu falo para as pessoas assim, tem muito, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, você não precisa de nada. Tudo se tem. Tá tudo disponível. Agora, você não tem capacidade de fazer escolhas do que você quer? Você quer passar no concurso. Aí a pessoa fala assim, não, mas aí depois de lá eu peço deslocamento, né? Eu não sei o nome exatamente que fala. Eu peço para ser transferido para outro lugar. Sim, mas vamos colocar que você ficou 2, 3, 4, 5. Porque tem pessoas que estão esperando uma transferência que já está há 20 anos, morando numa cidade que não quer, fez um concurso que nem queria e extremamente infeliz. Por que isso? Por falta de ter um posicionamento, por falta de ter dito não. Quem que disse para essa pessoa que essa pessoa tinha que passar no concurso? Quem foi que ensinou isso para essa pessoa? Quem disse que isso era o melhor para ela? E às vezes vem de padrões, né? Ali da família, os pais sempre foram concursados, já que tá falando sobre isso. Exatamente. E aí vem aquela famosa frase, né? O fruto não cai longe do pé. E aí a pessoa continua repetindo o padrão, mas infeliz, porque não se conhece. Seria mais ou menos exatamente. A pessoa ela vai viver na vida do outro, né? Ela vai viver na vida do outro, ela vai fazer nas escolhas do outro. E é aquele negócio, se você não se posicionar e fizer escolhas, alguém vai escolher por você. Vai. Ou é a vida, ou é uma pessoa, alguém vai escolher por você. Recentemente a gente estava viajando, eu estava em São Paulo. E aí o meu celular tocava sempre, e eu falava com um cliente, falava com outro e tal. E a Yasmin comigo. E ela só ouvindo, observadora, ouvindo e tal, e um cliente falava, outro cliente falava, e era uma situação, cada um com uma situação, com uma demanda, ou era vida pessoal, outro trabalho e tal. E aí ela me fez um questionamento, né, um insight, uma coisa que veio na cabeça dela assim, que ela falou e eu falei, exatamente. Ela virou pra mim e falou assim, engraçado, né, mãe? Eu tô com 17 anos. Tudo que as galera da minha idade quer é poder passar na faculdade e simplesmente ir morar só. Quer viver livre, quer estar fazendo as coisas por eles mesmos, pelas decisões deles. E a maioria das pessoas que estão falando com você estão presas a alguém ou alguma coisa. Falei, as pessoas elas se tornam adultas, tudo que elas querem é se tornar adultas e ser donas do próprio nariz. Eu sei, eu já fui jovem, eu já fui criança, eu queria me tornar adulta e dona do meu próprio nariz. Aí agora eu me pergunto assim, qual foi o momento da vida dessa pessoa
que ela se prendeu a alguém ou alguma coisa. Porque tem pessoas que são presas dentro da própria mente. Ela tem uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de medo, uma mentalidade de insegurança, uma mentalidade de solidão, de se fechar, com medo de ser machucada e vem o medo de novo. Então a pessoa ela vai preferindo ficar na dela. Porque na dela ninguém me machuca. Sim, e dizendo sim pra tudo, pra todos. Exatamente. Porque aí eu não vou incomodar ninguém, eu não vou deixar ninguém chateado comigo, eu vou ficar de boa com todo mundo. Eu fico de boa com todo mundo. Só que aí a pessoa ela vai se excluindo e vai ficando mais em casa. Aí ela tem o Wi-Fizinho dela, tem os canais que ela quer, ela tem a internet, ela tem tudo. Ela monta a casa dela, a estrutura de tudo que ela precisa. Né? Tem vários memes, tipo, eu vou sair pra quê? Porque aqui em casa eu tenho tudo que eu preciso. Aí a pessoa fala assim, quer saber? Porque estar sozinha é muito melhor. E ela se sente uma pessoa espiritualizada, uma pessoa evoluída, uma pessoa que tá leve, tranquila, mas ela se excluiu do mundo. Mas como que eu sei exatamente se eu tô leve? Eu sei, eu passei por isso. Eu falei, nossa, eu estou ótima. Estou muito bem, estou vivendo numa plenitude, que é, né? Você viver na plenitude. Você tá vivendo na plenitude, mas dentro do seu casulo, do seu mundo, aonde eu tenho controle, onde eu mando em tudo. E aonde, na hora que eu saio para um lugar que eu não tenho controle? Aonde as pessoas vão me frustrar? Se eu vou dentro da igreja, eu vou ver que as pessoas são imperfeitas. Aí eu vou me frustrar lá. Se eu vou estar com os amigos, eu vou me frustrar com os meus amigos. E aí, como que eu vou reagir diante disso? Sabe? Então, como eu reajo àquilo ali, eu sei se eu estou curada naquele comportamento meu vicioso. Porque tem pessoas que, né, cada um tem, todos nós temos vícios. Sim. Então, tem vícios que a gente procura muito se alimentar. Então, tem gente que tem vícios de se estressar, tem gente que tem vício de se vitimizar, tem gente que tem vícios de comer, tem vários tipos de vícios, tem mais de 16 tipos de vícios. Então, um alimenta o outro. Então, peraí, eu tenho vício de comportamento de me estressar. Não me estresso mais, agora eu vivo uma plenitude, vivo com os meus amigos, vivo só dentro da minha casa. Aí, na hora que eu saio com os amigos, eu me estresso. Então, quer dizer que algo eu tenho que trabalhar dentro de mim. E se eu não trabalho aquilo ali, uma hora realmente eu vou precisar dessa habilidade. A não ser que, não, eu não quero crescer. Eu não quero desenvolver. Eu tô muito bem aqui, eu estou estagnada, eu tô tranquila. Você vê muitas pessoas falando assim, quando depois dos meus 40, 50 anos, eu quero ir pro interior... Mudar pra roça. Essa era a conversa da minha mãe. Exatamente. Porque aí esse é o momento que, do jeitinho que tá, que eu construí isso aqui, tá ótimo. Então aqui eu não vou me estressar com ninguém, não, porque eu vou me recuar e vou ficar aqui. Aí tá tudo bem, a gente tá falando de uma pessoa que ela fez uma escolha, ela se posicionou, ela fez uma escolha pra vida dela. Isso é se posicionar também, né? Isso, fiz uma escolha pra minha vida. Sim. Agora, se eu quero crescer, eu quero desenvolver, e aí eu fico com aquela vontade dentro de mim, mas eu me recolho dentro do meu mundo, eu não tô me posicionando, né? Sim. Ô, Tizi, agora uma coisa é se posicionar, né? Tá, a gente agora já aprendeu um pouco mais de como se posicionar, questão do autoconhecimento. Agora, outra coisa é manter a consistência desse posicionamento, né, Tizi? Exatamente. E como lidar com isso, com o medo do julgamento e da crítica externa? Como seria isso? Seria tudo que é novo, tudo que a gente vai virar um hábito pra gente, demanda tempo, energia, dinheiro. A gente tem que realmente olhar para aquilo ali. Então, eu vou construir o meu posicionamento. O que é construir o meu posicionamento? Vamos colocar numa pirâmide, né? Uma pirâmide onde tem uma base, é o ser. O que é o ser? Identidade. É quem eu sou na minha identidade. A minha identidade, ela não tá ligada à minha função. Ela não tá ligada a eu ser coach. Não tá ligada a eu ser treinadora. A minha base é a minha identidade, que é o meu ser. Esse ser está ligado às minhas qualidades.
a quanto eu sou uma pessoa honesta, o quanto eu sou uma pessoa amorosa, o quanto eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas. A gente trazendo biblicamente isso, né, trazendo para um lado espiritual, é o que Deus fala que eu sou. Tá escrito. Então, trazendo aquilo ali do que ele fala que nós somos, filho dele, quem eu sou? Essa é a identidade. E aí a identidade, quem eu sou? As suas qualidades. Aquilo que você faz todos os dias, repetidamente, aquilo é a sua identidade. Então, se você é uma pessoa que procrastina, identidade. Eu sou um procrastinador. Eu sou uma pessoa ansiosa. Identidade. Eu vejo muitas pessoas falando, as pessoas estão assim, ó, o tempo todo. Você vai em qualquer lugar, você vê as pessoas assim, ó. Presta atenção, vocês de casa. As pessoas estão assim, balançando. O tempo inteiro balançando. E eu ensino para as pessoas, eu falo, para. Calma, né? Porque eu já vou entrar nisso, a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, a identidade é quem eu sou. Então, é aquelas características que tem em mim. Se eu sou bela, se eu sou inteligente, se eu sou forte, se eu sou corajosa, se eu sou determinada. Tá vendo que está falando do eu sou? Da identidade? Então, quando eu tenho isso muito fortalecido, eu consigo ter um posicionamento, né? Então, a pirâmide é essa, eu sou. No meio da pirâmide é o que eu faço. Então, quanto eu tenho de capacidade para fazer aquilo ali. Então, o quanto eu desenvolvo as minhas habilidades, o quanto eu tenho de capacidade, é o fazer. E aí, em cima da pirâmide, é eu mereço. Então, eu sei o que eu mereço na vida, né? Um relacionamento, uma casa, saúde. Tem gente que não merece nem ser saudável. Tem gente que vive doente. É porque eu tenho rinite. Eu tenho como se fosse uma coisa da vida inteira. Identidade. Eu tenho rinite, eu tenho isso, eu sou aquilo. Então, a pessoa ela não merece ser, sabe? Ser. Ela não merece ser gente, ela não merece ser melhor, ela não merece um relacionamento, ela não merece saúde, ela não merece. E ela não se permite. Por quê? Porque a pirâmide está invertida. Sim. Se eu pegar essa pirâmide e inverter ela, que as pessoas estão fazendo, ela não tem sustentação. Aí eu pego, se eu inverter essa pirâmide, eu tô aqui no merecimento. Então, as pessoas estão no merecimento primeiro. Então, eu mereço um carro melhor. Aí a pessoa se mata de trabalhar para ter um carro, porque é baseado naquele carro, eu sou alguma coisa. Então, se eu compro uma BMW, compro uma Porsche, eu sou rica. Não, mas você é rico? Você é rica? Não sou. Mas, baseado no que eu mereço, está dizendo para a sociedade que eu sou. Sim. Então, muitas estão aqui, né? Então, quando a sua pirâmide está invertida, esquece. Posicionamento não tem como. E esse é um exemplo, assim, bem claro da questão de não ser sustentável. Isso não vai se sustentar Não até vai, quando? porque a pirâmide não pirâmide tem. tá invertida, ela tá ali custando ficar em pé. E por isso que a gente vê tantas pessoas hoje destruídas, literalmente, Exatamente. né? Tanto na questão psicológica como fisicamente também, porque não é sustentável, né? Não consegue ter essa consistência, com certeza. E para quem se sente perdido, que está perdido e não sabe como começar, Tizi, qual é o primeiro passo que você daria hoje? Olhando para a Tizi lá atrás, vamos colocar a Tizi lá uns 20 anos atrás, para a Tizi que é hoje. Se você pudesse se olhar, qual seria o conselho que você daria para você hoje? Tá. Primeira coisa eu falo, respira, né? Respira, calma. Você falou da perninha aí, acho que você tem uma coisa para falar sobre isso. Exato, respira. As pessoas não sabem respirar, né? Respira, traz. Tenta fazer um exercício. Você respirar e pensar em alguma coisa. Não dá. Pode pensar. Eu falo pra você, pensa numa coisa muito, muito ruim com você e respira. Não vem pensamento. Não tem como vir um pensamento. Essa parte de respirar é o seu fôlego, é onde você se conecta com você.
Então, a pessoa que ela tá perdida, ela não sabe, ela está, ou seja, eu estou perdida. Estou perdida tem uma ideia de que eu estou perambulando. Uhum. Então, eu quero me conectar comigo mesmo. Respira. Fica em silêncio. Fica paradinho. Uhum. Respira. Para um pouco. Esse é um primeiro ponto. Depois que a pessoa respira, tô dando um passo a passo aqui. Por favor. Depois que a pessoa respirar, procure pessoas para te ajudar. Ah, tem que ser um processo de coach? Tem que ser um treinador? Não. Alguém que tem autoridade naquele assunto que você está perdido. Uhum. Tis, eu tô perdida em todas as áreas. Tô perdida em todas as áreas? Então começa um pouquinho de cada vez. O que uma coisa que se eu resolver, vai resolver todas as outras coisas? Ou pelo menos 3 outras coisas. Uhum. Identificar. Se faz pergunta, anota. Pensa com papel. Pega um papel, pensa com ele, começa a escrever. Escreve perguntas para você. Seja sua própria coach, né? Uhum. Porque o coach, ele faz perguntas, ele direciona a pessoa para o estado onde ela deseja, onde ela está, onde ela quer estar, onde ela quer ir. Uhum. Então faz pergunta. O que eu tô sentindo? Quais são as coisas qual é a única coisa que eu fizer, que eu resolver, vai resolver todas as outras coisas? Sim. E aí eu vou atrás de pessoas para me ajudar. Eu não tenho financeiramente um dinheiro para um psicólogo, para uma coach, para alguém nesse sentido me ajudar. Mas quem você conhece que tem autoridade nesse assunto para te ajudar? Uhum. E às vezes a pessoa, não, mas aí vem a questão. Ah, mas você sabe o que é? É porque as pessoas estão muito ocupadas. Eu não vou incomodar, atrapalhar a pessoa. Uhum. Sim, a pessoa não vai se tornar sua mentora. Você não tá pedindo para que ela te dê uma aula sobre aquilo. Mas, poxa, uma pergunta, Uhum. não sabe fazer uma pergunta bacana. Eu vejo, tipo assim, eu vejo pessoas que são influenciadores e postam caixinhas de pergunta todos os dias. É umas perguntas tão idiotas que eu fico assim, gente, a pessoa não sabe fazer uma pergunta. Uma pergunta que, se essa pessoa me responder isso aqui, vai virar a chavinha de ali, outras né? coisas. Uhum. Aí você falou virar uma chave e vai abrir uma porta, talvez uma. Uhum. Mas depois dessa porta tem outras portas. Sim. E aí você começa dali. Por exemplo, a pessoa vai num treinamento meu, ou num treinamento qualquer outro, um treinamento de 3 dias, uma imersão. A pessoa, ela vai lá, aí vem uma pessoa para entrevistar a pessoa. O que você procura aqui no evento? Ah, eu quero conhecimento. Sério? Qual que é a única coisa que você veio buscar aqui? Eu espero que a pessoa saia do treinamento com várias chaves. Com várias chaves para abrir várias portas da vida dela. Mas sério, que você não tem uma única pergunta que você quer sair dali? Uhum. Então, assim, quando eu comecei, no meu processo de autoconhecimento, como eu disse pra você, eu quero demais me conhecer. Eu tinha fome e sede de me conhecer como eu tenho até hoje. Vai ter coisas que eu, com 80 anos de idade, eu ainda não vou saber sobre mim. Uhum. Então, eu fui com tanta fome e sede. Então, cada curso que eu fiz, e não foram poucos, foram muitos cursos. Cada um que eu fiz, eu descobri alguma coisa sobre mim. Não teve nenhum perdido. Eu vou numa palestra no final de semana, eu paro e penso, o que eu quero saber aqui? Uhum. Qual que é a pergunta que eu quero saber? Ah, eu quero aprender sobre marketing digital. Eu vou aprender tudo? Não vou, mas uma única coisa, pelo menos uma fotinha, um jeito de postar uma coisa, eu quero aprender. Sim. Então, a pessoa está perdida, é isso. Quem pode te ajudar? Uhum. Antigamente, hoje é muito comum as pessoas fazerem mentorias, né? Eu tenho uma coisa que eu sou muito boa, uma habilidade, eu sou muito boa em ser mãe. Vou ajudar mães a fazerem. Então, muita gente está abrindo mentorias. Sim. E por que antes não tinha? Porque antes as pessoas eram sábias. Um vô, uma avó. Você vê, é muito comum a pessoa falar assim, a minha avó falou tal coisa pra mim. Como a minha avó dizia. Como a minha avó dizia. As pessoas eram sábias. As pessoas davam chaves para as pessoas que elas conseguiam acessar as coisas que elas queriam. Sim.
Aí hoje o que as pessoas fazem? As pessoas pagam. Pagam por uma mentoria, por uma habilidade que ela não sabe desenvolver. Então, quem que é um vô? Quem que é um velho sábio que você pode perguntar? Porque se a pessoa tá com problema no casamento, ela vai... Cara, eu vejo muito. Eu vim do ramo da beleza, de salões de beleza, eu via muito. A pessoa vai dentro do salão de beleza para desabafar. E ela vai contar coisas da vida dela, pessoais, de relacionamento e tal, para mulheres solteiras. Que não tem essa que não tem aquela vivência ali daquele momento. Para trocar. Não tô nem dizendo que a mulher solteira ela não sabe. Não é isso. Mas qual é a troca? Porque ela tá vivendo a mesma experiência que eu nesse momento. Então, como que eu vou fazer uma troca com essa pessoa? Então, eu tenho que saber exatamente quem é a pessoa que tem aquilo que eu quero saber e ela pode me dar uma palavra. E aí, processo de autoconhecimento. Eu vou sabendo mais sobre mim. Sim. E caminhando para o fim, né? O bate-papo tá muito bom, gente. Eu ficaria horas. Eu falei assim, Tizi, eu vou te convidar, porque você é ótima de papo, ótima de conversa. Eu lembro quando a gente tinha mais contato, né? A gente conversava, eu mando pra ela assim, ai, tô com saudade das conversas. É verdade. É muito bom, né, Tizi? Mas assim, falando de chave, agora para ser o conselho final do nosso podcast, do nosso episódio, entrega uma chave aí para nós, para que a pessoa consiga realmente, assim, destravar. Qual seria essa chave final, esse conselho final mesmo, para que a gente possa encerrar com chave de ouro? Seja o seu primeiro projeto. Seja o seu primeiro projeto para que você possa saber. Muito se fala daquela frasezinha do, né, coloque a máscara, que a aeromoça fala, coloque a máscara em você e depois coloque no outro. Por que isso? Porque, obviamente, nós somos mães, a primeira coisa que a gente vai querer fazer é colocar no outro, mas não dá, não dá. Se eu pegar essa máscara e eu colocar em um filho meu primeiro, pode ser que eu não sobreviva para colocar na outra. Se eu tô com 2 filhos ali, eu vou colocar em um, eu não vou conseguir colocar na outra. Entende? Então tem que ser primeiro em mim. Então seja o seu primeiro projeto. Coloque a máscara em você. Olhe para dentro de você e desenvolva as habilidades que você não sabe. Eu não sei falar não. Desenvolva a habilidade. Comece a colocar. Como que eu faço isso? Com pequenas práticas. Eu tenho que fazer micros desacordos, micros conflitos para eu começar a fazer. Recentemente tem uma cliente minha que ela tem 16 anos de casada e ela nunca conversou com o marido pessoalmente. Eles nunca tiveram uma DR, uma momento de briga, nunca brigaram, nunca tiveram DR, nunca tiveram uma conversa. Porque ela guarda tudo pra dentro. E aí ela conversa com ele por mensagem. Quando ele chega no trabalho, eles conversam por mensagem. E aí eu falei pra ela, então você vai fazer o seguinte, você vai conversar com o papel. Você vai escrever, você não vai falar pra ele por mensagem. Você vai escrever no papel. Depois que você escrever no papel, você vai ver. Será que isso aqui faz sentido? Eu falar isso aqui? Será que realmente tem necessidade de eu falar isso aqui? Porque se eu falar isso aqui, pode ser que na hora que eu tiro da minha cabeça, eu já não tô mais nem com raiva. Sim. Entende? Eu já coloquei ele no papel, agora eu não tô nem mais com raiva. Acho que isso aqui nem faz sentido eu falar, não. Passou. Então, essa folha que eu fiz, acho que é só isso aqui que tá me incomodando. Eu não precisava nem ter falado isso tudo. Traz clareza, né? O escrever traz clareza. Traz clareza. Então, é você fazendo micros conflitos. Aí eu falei pra ela, pronto, agora escreveu, agora você vai falar pra ele. Não é o papel, você esquece o papel, né? Você não vai ler papel nem nada. Era só pra você tirar de dentro de você aquela angústia. Como se você estivesse falando com a pessoa. Você vai olhar pra ele e vai escrever, como se estivesse falando com ele. Ele não vai estar lá. Mas na sua mente vai ser real. A sua mente já vai entender que você falou aquilo ali. E aí você começa a escrever. Teve uma vez que... Dá tempo de contar essa história? Dá, pode contar. Ixi, a gente gosta de história. Teve uma vez que teve uma colega minha, né? Ela disse que ela é bem distraidona, ela mora no condomínio e ela foi pra academia. A filha dela, de 2 aninhos, parece que fez alguma arte lá
e alguém não gostou, uma mulher não gostou e mandou um sermão no grupo. Falou umas coisas lá no grupo. Ela extremamente distraída, ela não viu nem a filha dela fazendo. E ela tão distraída, ela nem viu também essa mensagem da mulher no grupo. Ela foi ver depois, acho que já tinha passado uns 10 dias, porque ela viu um bafafá. Aí ela viu o pessoal comentando alguma coisa, aí ela falou assim, uai, o que será que aconteceu? E ela não sabia que era dela. Ela viu que ele estava falando de uma criança e tal, e ela viu que as pessoas estavam comentando, ela falou, uai, deixa eu lá ver que babado é esse, né? Deixa eu saber esse babado. Aí ela foi lá e viu. Quando ela viu que era ela, que tirou foto da filha dela e mostrou que a bolinha tinha rolado para dentro da academia, porque a criança não podia estar lá na academia. E rolou essa bolinha e essa filha dela parece que estava atrapalhando. Ela pegou, o que ela fez? Ela escreveu um texto gigantesco para essa mulher no WhatsApp. Ela foi lá no privado dela, da mulher. Ela disse, Tiz, eu escrevi um texto desse tamanho para ela. E eu fui escrevendo, e eu fui escrevendo, e eu fui escrevendo, e eu escrevi. E ela disse que terminou, que ela desabafou, falou tudo que ela queria pra mulher. Aí ela falou, pronto, agora deixa eu ler. Essa foi a parte legal, que ela pegou e falou assim, agora deixa eu ler. Aí diz que ela lê, né, e ela fala assim, nossa senhora. Aí ela, isso aqui da cadeia. Nossa, Deus. Que acabei com ela. Aqui eu dei uma taca nela. E ela foi lendo, na hora que ela terminou de ler, ela falou assim, agora eu vou apagar. Vou mandar isso mais não. Porque ela só queria tirar aquela raiva, porque foi o momento que ela viu, ela tava com tanta raiva, e ela começou a escrever. Depois que ela leu todinho o texto, aí eu falei assim, você não mandou? Ela falou assim, não mandei. Eu falei, mas você não se arrepende de não mandar? Ela falou, não, eu só queria falar. Eu só queria desabafar. Eu só queria desabafar. Depois que ela jogou tudo pra fora, ela falou, pronto. Então, assim, isso é um conhecimento. Eu não daria conta de fazer isso. Ela só queria desabafar, ela só queria ter tirado ali daquilo do peso do coração dela. Exatamente daquilo. Isso. Tizi, foi incrível o nosso podcast. Eu gostei. Vocês já anotem aí essas chaves, porque essa chave de escrever é algo que nos ajuda muito até em relação de você montar ali aquilo que você quer, da questão do posicionamento, por exemplo, você ter clareza, né, Exato. do seu propósito, que é algo que está alinhado com o posicionamento. Você precisa saber o que você tem o propósito a fazer, né, através da sua essência, né, Tizi? Sim. Então é muito isso, já anotem todas essas chaves, esses insights. Deixa eu falar uma coisa do balançar, que eu acho que é muito... Sim, da perna. Eu quero falar isso porque é uma questão de saúde mesmo, sabe? Eu tô vendo muita gente se balançando. Onde vai, eu participo de muitos eventos, né, e eu vejo as pessoas fazendo assim, ó, se balançando o tempo inteiro. O que acontece? Nós somos primitivos. Nosso comportamento, ele vem de quando nós éramos, né, do tempo da caverna, né, aquele tempo onde a gente era primitivo, o pessoal andava muito, o pessoal caçava. Então, o medo, por que o medo ele existe, né? Nós precisamos ter medo. Ansiedade, nós precisamos ter ansiedade. Mas uma coisa é você viver com aquilo, outra coisa é você precisar daquilo. Eu preciso do medo para que eu tenha prudência em algumas coisas. Eu preciso da ansiedade para que até eu tenha entusiasmo sobre alguma coisa. Nossa, estou ansiosa em participar de um evento. Nossa, eu chego lá, eu criei uma expectativa e foi gostoso, tal. Então, são emoções que a gente tem. Só que as pessoas estão se identificando como identidade em ser ansiosos. Ai, sabe o que é? É que eu sou ansiosa. Identidade, eu sou ansiosa. E aí o que acontece? Por que eu falei que nós somos aquele comportamento primitivo, né? Se você fica balançando, você está dando para o seu cérebro assim, estou em alerta. O que vai acontecer? Que leão é que vai me comer? Que tá em perigo, alguma coisa tá em perigo. E aí eu fico, e aí eu não consigo prestar atenção em você, porque o meu cérebro está dizendo que algo vai acontecer. Então, se algo vai acontecer, eu estou em alguma mensagem de alerta. Essa alerta, ele fica pensando passado, presente, passado, futuro, passado e futuro. E esquece de viver o aqui, o agora.
Eu estou aqui. Então é muito perigoso esse negócio das pessoas ficarem o tempo todo assim, ó, balançando o corpo, porque a mente realmente ela não tá ali. Para, né? É o comportamento, o seu corpo comunica. Ele tá dando uma mensagem para o seu cérebro. O seu comportamento, comunica com o seu pensamento e comunica com o seu sentimento. Como eu me comporto, eu penso, eu sinto. E vice-versa. O que eu penso sobre mim, eu sinto sobre mim e eu me comporto dessa forma. Certo? Então é muito perigoso isso. As pessoas realmente estão tomando remédio para dormir, tomando remédio de depressão por uma única coisa que, se ela começar a se policiar para fazer, para parar de balançar, ter uma rotina de cansar o corpo. Eu não durmo direito. Mas seu corpo cansou? Porque sua mente está extremamente cansada, porque você passou o tempo todo em alerta. Mas o seu corpo cansou? Você se alimentou direito? Você oxigenou seu cérebro com água? Então, uma série de coisas que você... Gente, é basicão. É o feijão com arroz. Se você fizer o basicão bem feitinho, não tem como você não ter saúde. Não estar se sentindo bem. São hábitos básicos, sabe? Então, assim, é esse alerta que eu queria dar para o pessoal. Com certeza, muito válido, né? Muito válido. Em uma geração ansiosa, essas gotas de sabedoria fazem a diferença, porque são coisas que a gente não presta atenção, e quando vê, tá lá, né? Batendo o pé, a perna, ou fuçando no cabelo, alguma coisa a gente encontra para estar ali com essa sensação de alerta, né? Exatamente. Então é isso, Tiz, eu te agradeço muito por participar desse segundo episódio do Unicast Mulheres Únicas. Já sigam aí a Tiz nas redes sociais, eu vou deixar o @ dela aqui embaixo. E muito obrigada. As portas estão abertas da nossa casa para você sempre que precisar, que quiser, pode vir, que o papo aqui ia render bastante, né, Tiz? Muito. Não, se a gente puxar, se a gente falar sobre crença é um assunto, se a gente fala sobre identidade é outro assunto, se a gente fala sobre... Não, comportamento é um assunto, cada um é um assunto. Então, assim, aproveitando esse gancho, já deixa aí nos comentários qual outro assunto voltado para essa área da Tiz você gostaria de escutar, que nós vamos gravar com o maior prazer, né, Tiz? Eu venho de novo. Muito obrigada. Gostei muito. Você me deixou muito confortável. Que bom, fico feliz. As perguntas que você faz são muito congruentes. Então, assim, eu adorei. Que bom. Quero participar mais vezes. Obrigada. Fico feliz, eu que agradeço. E é isso, gente. Muito obrigada por ter nos acompanhado em mais um episódio. E siga, comente e compartilhe, que eu tenho certeza que você conhece alguém que vai ser abençoado através desse podcast. Amém. Obrigada e voltem sempre aqui na nossa casa.